como vocês estão? Espero que estejam bem. Graças a Deus eu estou bem. E assim, vamos aproveitar, né? Vamos sempre profetizar, mesmo se o dia não estiver bem, vamos profetizar que ele vai ficar. E assim tudo se resolverá. Hoje eu vim aqui especialmente pra gente conversar um pouquinho sobre a questão dos filhos. Como está o coraçãozinho do seu filho? Como você acha que ele está se sentindo diante desses dias, principalmente de pandemia, né? Como ele está se sentindo diante de tudo aquilo que tem acontecido na vida dele, na sua vida, na família em geral? Assim, eu tenho percebido que muitas mães, às vezes não porque elas querem, mas porque elas não conseguiram ainda compreender ou não conseguiram ainda observar um detalhe na vida delas, que é de que quando a gente tem mais de uma criança, a gente sempre precisa se esforçar, se esforçar e vigiar sempre as nossas ações, para que a gente nunca acabe fazendo com um e com o outro não, para que a gente nunca acabe brincando com um e o outro não, compra uma coisa para um e para o outro não, para que a gente não venha deixar o coração dos nossos filhos entristecidos por coisas simples que a gente não percebemos que fizemos. Que a gente não venha deixar o coração do nosso filho assim angustiado por não ter observado uma falha nossa e não poder consertar. Hoje em dia, digamos que as crianças elas são muito mais sensíveis do que antigamente. Antigamente as coisas aconteciam e a gente conseguia, tipo, bola pra frente, vamos continuar. Hoje em dia não. Hoje em dia a nossa geração é uma geração assim, digamos que muito fragilizada. Qualquer coisa eles estão tentando suicidar, qualquer coisa eles estão tentando fugir de casa, qualquer coisa querem matar, qualquer coisa, tipo assim, eles não têm a cabeça tipo erguida. Ah, isso não aconteceu, bola pra frente, que lá na frente pode acontecer coisa melhor. Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Eu, como vocês sabem, tenho 3 filhos e aqui em casa eu já deixei uma regra assim específica. Se um faz, o outro vai fazer. Se um tem, o outro também vai ter. Se um pode, o outro também pode. Igual a minha filha, a Cibele, ela sempre gosta de dormir na casa da avó dela. Porém, agora ela tem um Benjamin, que vive grudado nela. Então, aí ela sempre fala, mãe, posso dormir na casa da minha avó? Aí eu falo, não, você só vai dormir na casa da sua avó se o seu irmão também for. Porque não adianta você ir pra casa da sua avó e seu irmão ficar aqui chorando porque ele também quer ir. Mas isso também a gente tem que tomar um cuidado enorme e ter assim muita sabedoria na hora de explicar isso para as crianças. Por quê? Por exemplo, eu falo com a Sibeli que ela não vai ir porque o irmão dela também tem que ir. Mas só que o irmão dela ainda não tem a capacidade de dormir sozinho na casa da avó dela como ela tem. Mas aí ela pode entender por outro lado. Porque, gente, em tudo na nossa vida sempre tem 2 lados, o lado bom e o lado ruim. Então, pra mim, um lado bom vai ser fazer com que eles entendam que tudo que um faz, o outro também vai fazer. Mas o lado ruim é se ela entender que ela não pode fazer mais nada por conta da existência dele agora. O lado ruim é ela entender que, tipo assim, ela sempre vai depender dele pra ela poder fazer as coisas dela. Mas não é assim. Você sempre tem que fazer o seu filho entender com muita sabedoria e de uma forma assim muito simples, principalmente se for assim uma criança de 10 anos para baixo. Você sempre tem que fazer ela entender de forma simples as coisas, porque eles realmente entendem ao pé da letra. Então eu sempre falo com ela assim, olha, tudo que você fizer, o seu irmão também tem que fazer, porque se ele fizer, você também vai fazer. E aí eu explico para ela. Você gostaria que seu irmão fosse dormir na casa de um coleguinha e você quisesse ir, mas não pudesse ir? E aí ela sempre responde, não, mamãe, eu não ia gostar. Falei, então, assim também o Benjamin não gosta. Ele não gosta que você vai para um lugar e não leva ele, porque ele também fica triste. Você percebe quando ele tá perto de você, ele fica te abraçando, ele fica te beijando, ele quer ficar grudadinho, quer ficar colado em você. Ela, sim, mamãe, porque ele gosta de mim. Falei, então, ele gosta tanto de você que eu não posso deixar você fazer uma coisa e ele não fazer. A mesma coisa é quando a gente compra as coisas aqui em casa, questão de presente pros 2. Eu sempre explico pra ela, olha, tudo que o Benjamin ganhar, você também vai ganhar, exceto se for uma coisa de menina e uma coisa de menino. Por exemplo, se você ganhar uma maquiagem, o Benjamin vai ganhar uma maquiagem? Não, ele não vai ganhar uma maquiagem. Se ele ganhar um carrinho,
E se tiver na loja ou no local um carrinho de menina, aí sim. Mas maquiagem não tem como passar em menino. Maquiagem não é coisa de menino. Se um ganhou uma roupa, o outro também vai ganhar uma roupa. Se um ganhou uma bola vai ser de uma cor e outra bola vai ser de outra cor, para poder diferenciar. E muitas vezes também nem isso. Se um ganhou uma bola, a bola vai ser dos três, porque eles também têm que desenvolver a questão de eu tenho, você tem, mas a gente também pode dividir. Porque isso é uma questão assim muito difícil, gente, muito difícil mesmo, principalmente para assim, para quem é mãe, para quem está iniciando esse processo de ser mãe de dois. É muito difícil, porque às vezes o mais velho não quer dar ao mais novo aquilo que está tendo. Igual aqui em casa, muitas vezes eu tenho essa dificuldade, porque, por exemplo, eu dou um pirulito pro Benjamin e dou um pirulito pra Cibele. O Benjamin come o dele rápido e vai pegar o da Cibele. Aí ela fala, não, você já comeu o seu. Isso é certo? É certo, mas ela também tem que aprender a ser um pouco mais sensível. Olha, se você comeu o seu, agora acabou. Eu vou te dar um pouquinho do meu pra você experimentar, mas só que ele é meu, entendeu? Porque senão a gente vai criar filhos com intriga. Um brigando com o outro o tempo todo, um discordando com o outro o tempo todo, um maltratando, um humilhando, um xingando, batendo o outro o tempo todo. E não é isso que Deus quer pra gente, principalmente eu. Nossa, eu não suporto quando os dois começam a brigar. Porque na minha cabeça, e assim como, também como na Bíblia fala, né? Tão bom que os irmãos vivam em união. Se a Bíblia fala isso, é porque Deus sabe o que é certo. Deus sabe o quão prazeroso é para nós, principalmente mães, ver os filhos brincando, ver os filhos juntos, sem brigar, sem xingar, sem um machucar o outro. Igual assim, eu já presenciei muitas vezes irmãos que vivem brigando o dia inteiro. E tipo assim, a mãe acha super normal, sabe? Um batendo no outro mesmo o dia inteiro, um beliscando o outro. Não por ser assim igual o Benjamin. Às vezes ele bate na Cibele. E ela sempre fica chateada. Mãe, Benjamin me bateu. E aí eu sempre falo com ela, olha, tenta entender o porquê que ele te bateu. Será que ele te bateu porque ele estava tentando chamar sua atenção? Porque ele tem 2 anos, então ele não sabe falar muita coisa. Talvez ele tenha te batido para você olhar para ele falar com você aquilo que ele queria falar. Ou talvez porque ele tinha te chamado e você não tinha escutado. Então ele te bateu para você escutar. Então você pede... eu vou fazer com que ele te peça desculpa e você perdoa ele. E assim a gente vai tentar entender o que ele estava querendo fazer antes de te bater. E assim a gente sempre tenta entender, igual aqui em casa. Aqui em casa eu tenho 3 de faixa etária totalmente diferente. A Cibele tem 6, o Benjamin vai fazer 2 e o Moisés tem 1 ano. Então eu tenho que ter a sabedoria para tentar entender os 3 do jeito deles. Por exemplo, a Cibele, às vezes, ela chora, ela fica chorando. Aí eu tento entender, por que você tá chorando, Cibele? A gente não tem uma bola de cristal, então você sempre tem que falar com a gente o porquê que você tá chorando, o que você quer, pra gente poder tentar te ajudar. Ela fala, é porque eu queria assistir filme. Eu falo, mas por que você não fala que você queria assistir filme? Porque aí a gente vai assistir. O Benjamin, por exemplo, tem vezes que ele fica mordendo todo mundo. Tudo ele tá mordendo, aí ele começa a pegar as coisas e coloca na boca. E aí sempre sobra pra Cibele, né? O alvo mais perto dele. Ele morde ela. E aí ela fala, mãe, Benjamin mordeu. Aí eu vou lá procurar entender por que o Benjamin mordeu ela. Quando eu vou descobrir, porque os dentes dele estão coçando, porque estão quase nascendo. Então a gente tem que tentar entender. Moisés, às vezes ele chora. Não sabe falar, não sabe se comunicar de nenhuma forma a não ser pelo choro. Aí lá vai eu tentar entender. É fralda que precisa de trocar? É gases? É dor de barriga? É querendo mamar? É querendo tomar um banho? É querendo trocar a posição? Então assim, a gente sempre tem que tentar ter sabedoria. E sabedoria a gente só ganha se a gente pedir pra Deus. Porque tirando isso não tem como obter sabedoria. Então assim, a gente sempre tem que pedir sabedoria pra Deus pra gente tentar entender os nossos filhos, tentar explicar para os nossos filhos e fazer com que eles também entendam várias coisas na vida. Principalmente essa questão, né, de ter outro irmão. Porque assim, querendo ou não, quando a gente tem um mais novo, a gente tem que dar atenção, uma atenção mais especial para ele naquele momento, porque ele ainda está aprendendo tudo, ele ainda está desenvolvendo, ele ainda está conquistando tudo aquilo que o mais velho já conquistou. Então a gente sempre tem que ter sabedoria para fazer o mais velho entender que agora é sempre fazer com que
um também venha entender sempre o outro. Venha também ter sabedoria e sempre busque de Deus mesmo, ter sabedoria para você, assim, não acabar se colocando completamente para um e esquecendo do outro. Porque, assim, a pior coisa que tem é quando a gente vê, né, uma mãe fazendo para um filho o que não faz pro outro. Quando uma mãe fala que gosta mais de um do que o do outro. Não existe isso, pelo menos pra mim não existe. Da mesma forma que eu amo a Cibele, que foi a minha primeira, eu amo o Benjamin, que foi o segundo, e amo o Moisés, que é o terceiro. Porque, assim, o amor de uma mãe tem que ser igual para todos os filhos. Não existe isso, eu gosto mais desse, eu gosto mais do outro. Não, não existe isso. Você tem que gostar dos três do mesmo jeito. Você tem que gostar de todos os seus filhos da mesma forma. O que você faz por um, você tem que fazer pro outro. Porque é isso que é ser mãe de verdade. Não existe essa questão de eu gosto mais desse porque ele é assim. Eu gosto mais desse porque ele parece comigo. Aquele ali parece com o pai dele. Não, não existe. Se fosse assim, era pra mim não gostar de nenhum dos meus 3 filhos. Porque nenhum deles parece comigo. Então, assim, que a gente venha ter muita sabedoria mesmo para poder educar os nossos filhos, para poder fazer com que eles sejam pessoas, assim, sábias no futuro, sábias para poder resolver qualquer situação, sábias para poder escutar um não e seguir em frente, ao invés de querer desistir. Que eles venham ser crianças, assim, que eles venham ser pessoas maravilhosas, pessoas que nos traz alegria, né? Porque igual na Bíblia fala que a maior alegria de um pai, de uma mãe, é ver os filhos fazendo as coisas certas. E a pior tristeza é ver os filhos fazendo as coisas erradas. É por isso que na Bíblia fala, né? E os filhos que obedecem, escutam seus pais, eles vivem mais. Olha só que prazer seria da mãe poder, tipo, compartilhar a sua vida inteira tendo, assim, coisas boas, recebendo coisas boas dos seus filhos. E que tristeza seria as mães falando pros filhos para que eles pudessem obedecer, fazer alguma coisa e os filhos desobedecendo e acabando, né, sendo levados mais cedo, como a gente vê muito isso hoje em dia. Muitos adolescentes morrendo cedo porque não escutaram a mãe, não escutaram o pai, não deram conselho, não deram ouvido. E também muitas mães perdendo seus filhos por não ter dado conselho, por não ter, pelo menos, tentado fazer com que eles fossem fortes para suportar algumas coisas. Não que que os nossos filhos tenham que ser robôs de ferro, né, para suportar tudo, mas que eles venham ser capacitados para poder suportar algumas coisas e seguir em frente. Não ficar aí chorando pelos cantos, deprimido, fazendo drama, falando que a vida deles acabaram e alguma coisa do tipo, ou coisas piores, né? Mas que eles venham ser pessoas, assim, mais capacitadas, mais vencedoras. Porque igual eu ensinei uma coisa pra minha filha, que ela leva, assim, tá levando, graças a Deus ela conseguiu entender. Por exemplo, ela chega pra mim e fala assim, mãe, eu queria tanto fazer uma coisa que ela queria muito aprender, né, menina? Mãe, eu queria tanto aprender a fazer uma trança. Aí eu falo com ela, olha, vou te ensinar uma vez, é assim, assim, assim. Mas só que você tem que ir treinando. E aí ela foi, tentou da primeira vez e não conseguiu. Falei assim, mãe, eu não consegui não. Aí eu virei pra ela e expliquei pra ela assim, olha, você quer ser vencedora ou você quer ser perdedora? E ela disse, mãe, eu quero ser vencedora. Falei, então eu vou te dar um conselho dos vencedores. Os vencedores, eles falam assim, olha, eu não consegui, mas eu vou ir tentando até eu conseguir. E assim se torna vencedor. Já o perdedor fala assim, olha, não consegui, não vou tentar de novo, deixa pra lá. E assim ele continua sendo perdedor. E agora, graças a Deus, ela sempre leva isso pra vida dela. Toda vez que ela vai fazer uma coisa que ela não consegue, ela fala, não, eu vou conseguir porque eu sou uma vencedora. E aí, se chega alguma pessoa e fala assim, eu não consigo fazer isso. Aí ela perdedor, não consegue, porque para. Mas se você quiser ser vencedor, é só você tentar fazer de novo até você conseguir. Muito prazeroso quando você ensina para os seus filhos uma coisa e eles aprendem e até passam pra frente. E assim, eu sempre falo, eu não sou profissional nessa questão de cuidar de filhos e nem nada. É só vivendo cada dia, tendo as minhas experiências e sempre buscando de Deus ter sabedoria para mim continuar e não desistir jamais de ajudar os meus filhos a serem pessoas melhores,
quando eles forem adultos. E também me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou perfeita, mas eu sempre busco de Deus me capacitar, me preparar para que eu venha ser melhor cada dia mais. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma experiência, alguma coisa que vocês quiserem compartilhar, deixe nos comentários. E tchau, tchau. Até mais com outras dicas.